Paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite, amém. Glorificado seja esse Deus maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis capítulo 18, versículo 21, por favor. Você está fazendo a leitura apenas do versículo 21, uma história também bastante conhecida pela igreja. O tema dessa mensagem: não podemos brincar de servir a Deus. Amém? Amém. A gente tem que realmente aprender com essa história aqui de Elias. Diz assim: 1 Reis, ainda estou vendo algumas pessoas folheando. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Eu vou aguardar um pouquinho mais, só para que todos possam estar acompanhando a leitura, amém? Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu, mas o povo não lhe respondeu nada. Vou repetir novamente. Então se achegou todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu, mas o povo nada lhe respondeu. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos a cobertura do teu Santo Espírito sobre este momento, sobre essa igreja, sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Querido, talvez vai ser um tema meio, puxado para um domingo. Talvez seja. Mas eu não vou abrir mão da gente poder estar explanando a palavra do nosso Deus em cima de um texto tão rico como este. Amém? De um texto que fala de um povo que estava fortalecido pelo domínio da falsidade. Sabemos que Acabe e Jezabel, eles tinham contratado 450 profetas de Baal, que eram homens que estavam ali proferindo mentiras. Preste atenção, eu quero que todos estejam bem atentos à palavra do Senhor. O tema vai estar falando muito sobre mentira hoje. E nós precisamos verdadeiramente, porque um lado que nós precisamos estar longe da mentira. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Sabemos disso, né? E aqui nós sabemos que, neste momento, nós sabemos que Israel estava governado por um governante corrupto e por uma mulher totalmente maligna. E eles contrataram profetas mentirosos e a falsidade estava rodeando aquele período. E nós sabemos que o diabo ele gosta de se envolver, às vezes no meio de uma situação, como foi em Israel, para criar situações mentirosas. E precisamos estar atento a isso, né? Porque a mentira é uma coisa muito comum, é uma coisa que acontece assim muito no meio do ser humano. E nós podemos dizer que tem homens que gostam, homens e mulheres também, por que não dizer, que gostam de se esconder atrás de uma mentira. E nós sabemos que Jezabel e Acabe eram pessoas que se escondiam atrás da mentira e gostavam de estar sendo, vamos dizer assim, servido também de mentira. Eles pagavam aos profetas para os profetas estarem mentindo para eles,
elogiando e assim vai. Então nós precisamos entender que esse texto começa com Elias confrontando isso. Um profeta solitário, um profeta sozinho. Parece que esse texto ele nos traz uma reflexão para os nossos dias, porque o sistema hoje que nós vivemos, o sistema deste mundo, tem crescido a mentira. Tem crescido de uma forma assustadora, e isso também é um prenúncio da palavra do Senhor. Então, como eu disse, é um tema talvez que muitos vão sair daqui incomodados, mas se nós não tocarmos no aspecto de nós aprimorarmos o nosso caráter, você vai ter uma vida derrotada, como Israel estava vivendo em período de derrota. Pastor, isso pode acontecer na minha vida? Sim, provavelmente, se você estiver vivendo uma mentira na sua vida, ou várias mentiras, com certeza a tua vida está toda embolada e está toda complicada, e se você não tomar atenção, o diabo vai continuar afundando a sua vida, né? E eu digo isso para mim também, porque nós estamos vendo que esse governo de Acabe e Jezabel estava afundando, porque havia um princípio, Deus tinha julgado até esse período que esses governantes estavam lá, e houve uma seca imensa. E o profeta Elias, ele vai com a incumbência de falar com o povo, né, que aquilo que estava acontecendo naquela seca era o juízo de Deus. E muitas das vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida, é porque Deus não vai permitir que a gente continue mentindo. E mentira é uma coisa séria. É muito séria, séria demais, irmão. É muito sério, porque nós podemos ver aqui que esse profeta solitário estava combatendo 450 homens que se diziam homens de Deus. Imagine que situação dentro desse governo que era, por exemplo, assim, 450 homens que se diziam homens de Deus. E eles chegavam até o rei e diziam assim: nossa, rei, você vai ter um governo abençoado, nossa, rei, vai ser um dos melhores governos, ó, rei, vocês estão falando tudo que o povo está precisando ouvir, vocês estão na direção de Deus. Então eles estavam injetando um monte de palavras mentirosas, porque na verdade era tudo uma mentira aquilo. Mas Jezabel e Acabe gostavam. É mais ou menos assim com nós, quando às vezes alguém chega para nós, e nós sabemos que nós estamos com a vida toda desalinhada, e alguém diz assim: não, mas você está indo muito bem, você sabe que você não está indo. Então o que é isso? É algo falso que está entrando na sua vida, e nós acostumamos, nos apoiamos muito nas coisas falsas, sem perceber, elas entram porque foi assim que aconteceu, porque aqui o povo está dizendo, o capítulo está dizendo que o povo estava cocheando em dois pensamentos. Preste atenção. Será que isso acontece com a gente? Não, eu quero servir a Deus, mas não é bem assim. Eu quero servir, mas não quero. Estava assim. E Elias, que era um homem que estava, não estava naquele sistema de Jezabel, disse para o povo: olha, o que vocês estão querendo? Vocês querem servir a Baal? Vai servir. Mas se vocês querem servir a Deus, então vai servir a Deus. Mas não fique cocheando em dois pensamentos. Então, porque às vezes a gente não pode ficar se iludindo: estou servindo a Deus, mas estou vivendo uma vida totalmente sem compromisso. Então o texto estava trazendo essa responsabilidade, e vai haver um confronto. Elias chama o povo para um confronto, e chama os profetas, os 450 profetas, para um acerto de conta. Um homem contra 450 homens que se diziam de Deus. A proporção que eu vejo é mais ou menos nesse dia. Vamos dizer assim, há mais de 450 mentirosos, né? Às vezes rodeando a nossa vida, e vamos dizer, sobra um verdadeiro, às vezes, que para a gente encontrar. Então a proporção, então para você viver neste mundo aqui, ela é bem complicada. E ninguém gosta, porque todo mundo que vive na mentira, querido, não gosta de ser descoberto. Esse é outro problema. Acabe e Jezabel, eles preferiam ouvir palavras mentirosas, falar que eles estavam indo bem, e os profetas também. Sabe por que os profetas estavam dizendo palavra mentirosa? Porque eles estavam se vendendo, porque era isso, dinheiro, vida boa. É que nem muitas pessoas têm falado hoje que nas igrejas, isso é uma verdade, as pessoas têm se apoiado às vezes para uma vida ministerial, querendo
usar da igreja um meio de vida. Às vezes se apoiando, né, em situações desonestas. E exatamente o que a palavra diz é que Deus condena essas atitudes mentirosas. Então, a igreja, que é um lugar onde que nós estamos aqui, né, reverenciando ao Senhor, nós temos que tomar esse cuidado de não nos tornarmos um mentiroso, né? Então a palavra, ela começa mencionando, e é uma situação que há um conflito aqui meio complicado. Por quê? Porque por mais que seja, Elias deveria estar tenso nessa guerra, porque ele estava diante de um número maior e ele sozinho. E é verdade, irmão, porque para falar hoje, deixa eu só tentar explanar para você. Num mundo cheio de mentira, é mais fácil ser mentiroso. Estou dizendo alguma mentira aqui? Agora, para ser verdadeiro, você vai ter que ir contra muito mentiroso. E como é que faz? Nos dias que nós estamos vivendo. É fácil isso? Não é fácil. Então, por que o povo estava se envolvendo a cultuar Baal? Porque era muito mais fácil cultuar do lado mentiroso. Porque o caminho com o Senhor é um caminho reto, estreito, nós sabemos disso. Então hoje eu vejo que se tornou muito comum no meio cristão a mentira. Nós nos tornamos, às vezes, mentirosos. E às vezes nós consideramos que a mentira pequena é uma pequena mentira, não? Eu quero dizer para você, mentira vai ser sempre mentira. Nós não precisamos usar esses argumentos, porque esses argumentos são argumentos do reino de Satanás. E isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Então hoje, o que está acontecendo é que os homens estão sendo descaracterizados. Isso é triste. Por isso que nesse tempo aqui, o padrão familiar estava caindo. Nesse tempo aqui, a imoralidade estava crescendo. Por quê? Porque onde há mentira, há imoralidade. Não há relacionamento sólido. Nesse tempo aqui, a orgia era o que mandava. Você vê, e hoje nós estamos vivendo um tempo que também acontece muito, porque devido às pessoas estarem brincando de servir a Deus, vir para a igreja e não servir a Deus é brincar com a vida, é brincar literalmente. Por isso que eu falei que o culto ia ser um pouco pesado, mas é um culto que traz uma realidade para nós. Como Elias estava ali sozinho, e ele chegou confrontando aqueles homens todos, e aqueles homens estavam ali, né, tinham um apoio de Acabe, de Jezabel, e ele chegou sozinho e falou assim: então vamos agora para fazer um altar, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Por que isso? Quem é o chamado de Elias é falando assim: vamos ver quem é o Deus verdadeiro, porque eles estavam cultuando Baal. Sabe o que quer dizer a palavra Baal? Seu dono, ou seu amo. E tem uma coisa que faz uma conexão para os nossos dias, porque nós podemos às vezes estar ligados a um culto a Baal. Nós amamos alguma coisa que Baal oferece para nós. E por que isso é sério? Porque todo mundo gosta de levar... Preste atenção no que eu vou falar. É dolorido isso que eu vou falar, mas é cura. Todo mundo quer levar uma vida próspera, que eu estou falando assim, não é questão financeira não. Ter uma vida tranquila, certo? Todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, familiar, certo? Certo ou não? Certo. Todo mundo casa para ter uma pessoa do lado e ser amado pelaquela pessoa, certo? Certo. Mas no mundo não é assim, o mundo é uma mentira. Porque no mundo, a característica é que você tem que usar mentira para usurpar com a pessoa que está do teu lado. Por isso que nós não podemos brincar de ser... E hoje tem crente que está usando os argumentos do mundo. Eu quero dizer para você, porque aqui o texto é bem claro. Elias destruiu todos os profetas que estavam brincando com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque tem gente que vai culpar Deus porque ele faz os erros dele e depois quer culpar Deus.
Ou às vezes ele joga o jogo do inimigo e depois quer culpar Deus por que está acontecendo. Às vezes quando nós saímos do padrão de Deus, nós vamos colher o fruto do que nós plantamos. Amém? 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 Nós não podemos ser enganados, porque muitas das vezes é que a gente quer jogar a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada. Aliás, Deus criou um mundo perfeito, com paz, com comunhão. O erro foi do homem que pecou, não foi erro de Deus não, meu irmão. E o erro continua, você peca porque você quer. Você erra, e Deus não tem culpa não. Deus não vai alicerçar pessoas que andam no caminho errado. Essa não é a verdade. Então, chegou ali as pessoas que estavam do lado de Jezabel, eram bajuladores. Ih, gente. Por detrás da mentira vem as pessoas que bajulam. A bajulação é uma coisa que por detrás da bajulação tem a mentira. Quando alguém está bajulando demais, na verdade você pode saber que por detrás daquilo há uma mentira. Porque o diabo ele tem esse lado, que são as artimanhas. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque os profetas de Baal, né, aqueles que estavam ali profetizando para Jezabel, eram bajuladores. Eles chegavam para Jezabel e para Acabe e ficavam, não, minha serva, vocês são os melhores governantes que nós já tivemos. Bajulação falsa. E precisamos cortar, nós temos que ser verdadeiros até nas nossas atitudes mais simples, às vezes até em honrar uma pessoa com muito critério de verdade e de honestidade, amém? Nós não precisamos usar às vezes de argumento, porque a própria condenação vai vir sobre o bajulador. E precisamos, só porque a palavra de Deus ela é muito séria e nós não podemos estar vivendo aqui, né, de uma maneira como eu coloquei ali. Não brinque de servir a Deus, eu não posso brincar. Imagina eu vir aqui todo domingo, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar me divertindo, né? Poderia fazer outra coisa. Mas eu preferi aqui, e os irmãos também poderiam estar fazendo outra coisa. Nós preferimos vir à casa do Senhor porque nós queremos escutar a verdade. Certo? Vocês entraram naquela porta para escutar a verdade. E hoje vocês vão ver que os dias estão se encurtando e as mentiras então estão se alastrando pela igreja. E a culpa é nossa mesmo. Porque se nós não dermos um testemunho verdadeiro, a mentira vai crescer. Porque a mentira cresceu nesse tempo. A mentira. E hoje não se pode falar porque é um assunto que mexe com muita gente hoje. Por quê? Porque a igreja está vivendo esse lado horrível de mentir. Nós devemos ser muito claros com os nossos filhos. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Até estou mudando um pouco do que eu coloquei ali no texto. Deus está me colocando agora algo interessante. Nós devemos ser sérios com os nossos filhos, porque se queremos que os nossos filhos sejam verdadeiros, nós temos que ser verdadeiros com Deus. Nós temos que ser verdadeiros na maneira que nós servimos ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Essa é uma característica para a gente entender que nós não podemos ser enganados, né? A proposta de Elias era uma proposta seguinte. Então vamos ver agora aonde está a verdade. Vai se manifestar a verdade. Ele falou assim, agora chegou a hora. E ele estava sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Você prefere ficar com Deus e sozinho do que acompanhar a multidão? É esse que é o problema dos dias de hoje. Acompanhar Deus é uma coisa que traz que nem o irmão estava dirigindo o culto aqui. Como é que nós podemos ter uma vida que nós podemos entrar dentro da nossa casa e falar assim, está tudo em paz, está tudo bacana, se eu estiver brincando de servir a Deus. E Deus, não tem nada a ver, brincadeira é brincadeira. Brincadeira não é algo sério. Eu estou brincando. Brincadeira é alguma coisa séria? Quando vai se jogar brincadeira, eu falo assim, vamos jogar brincadeira pelada, né? Todo mundo fala, até na pelada tem gente que não gosta de perder, né? Porque o cara gosta sempre de ganhar. Mas na brincadeira tá ali na brincadeira,
né, a gente fala assim, não, isso aqui é uma brincadeira. Aí vai, pô, mas quando a coisa é séria, quando está valendo alguma coisa, você fala assim, não quero perder. Ninguém gosta de perder, meu irmão. E o diabo, ele entrou com a mentira, a base dele é bem simples, você sai só com isso aqui, né? Talvez eu não vou estender muito nessa mensagem, mas sai só com esse resultado aqui dessa mensagem. Se você estiver mentindo, eu não vou profetizar não, isso aqui é a palavra do Senhor. Você está em fracasso. Eu e você estamos em fracasso. Não tem como ajustar se nós não nos acertarmos a falar a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que é considerado por Deus como justiça. O que aconteceu aqui? Esses homens estavam cometendo injustiça. E hoje nós podemos ver que Elias defendeu o chamado dele. Você está disposto a defender o chamado de falar a verdade? Falar a verdade para os teus filhos, falar a verdade para as pessoas que são autoridades, sem se comprometer com a mentira. A gente sempre está ali sendo pessoas que nós não vamos mudar o nosso padrão. Porque as pessoas estão mudando o padrão de viver. Não, eu respeito família, eu respeito meus pais, eu respeito as pessoas, eu respeito a irmandade dentro da igreja, eu respeito que eu tenho que falar a verdade, eu não tenho que omitir as coisas, eu não tenho que esconder nada. Porque quando nós escondemos, somos mentirosos. Estamos destruindo a nossa vida, estamos participando do reino do inimigo. Olha, preste atenção no que eu vou falar para você. Quantas pessoas estão saindo agora da sua casa? Olha como é que o mundo da mentira. Isso é uma realidade. Você está vindo para a igreja, glória a Deus, você está buscando a verdade. Mas quantas pessoas que não estão na igreja, porque elas não conhecem a verdade, estão sobre o jugo da mentira, e o diabo agora estão planejando que uma pessoa saia de casa para entrar em seu esposo, sua esposa. O mundo da mentira. O mundo do engano, da infidelidade. Agora nós temos a revelação da palavra, sabemos que isso é danoso, que traz prejuízo. Então nós temos que nos firmar o que? Na verdade. Nós temos que valorizar o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa vida familiar. Então Deus nos chama a não ficar vivendo na falsidade. Isso é interessante isso. Porque as igrejas hoje, por causa dessa má interpretação das profecias, tem pessoas com a vida, tanto o profeta comprometido, como aqueles que chegam na igreja não querem mudança, só querem escutar uma palavra, sem quererem transformação nenhuma. Deixa eu explicar para você. Então, por exemplo, tem um profeta mentiroso e tem uma pessoa que quer vir para a igreja, mas ela não quer a mudança do evangelho. Ela quer só uma palavra que fale para ela, você vai ser abençoado. Mas mudança de evangelho, mudança com a palavra, não. E o profeta também. Às vezes o profeta está todo quebrado, todo com a vida arruinada e quer profetizar na casa do Senhor. Então aí quando chega as pessoas na igreja hoje, essa mensagem maligna de profecias falsas tem destruído a vida de muitas pessoas. Um alicerce falso, um alicerce mentiroso. Isso estava acontecendo lá em Israel. Isso é muito perigoso. A Bíblia fala que nós vamos ter que dar conta de cada palavra. E muitas das vezes as pessoas, elas vêm para a igreja com esse lado de ouvir uma profecia que agrade o coração dela. Como acontecia nesse tempo. Uma profecia, não quer ouvir uma verdade como fala assim, deixa de ser mentiroso. Isso é uma profecia. Porque quem mente está vivendo na ilusão, na fantasia, no prejuízo. E temos que realmente, você vai ver como faz bem, quando a gente começar a ter o temor de Deus de verdade, porque nós estamos vivendo um tempo de combate. Como eu disse para você, hoje o homem está perdendo a característica de falar a verdade. As pessoas estão realmente comprometidas muito com a mentira. E como tem às vezes pessoas, como eu digo, hoje acontecendo dentro da igreja, como a igreja é um veículo para salvar vidas, e hoje como o espírito de engano tem entrado em algumas igrejas, e aí começa do púlpito sair mentira e muita gente com a vida destruída porque às vezes ouviu algo que era mentiroso. E a Bíblia fala que nós devemos apurar até o que nós ouvimos. Preste atenção.
Os dias são tão complicados, irmão. Tudo que nós temos que hoje estar ouvindo filtra. Porque eu estou falando para você. Às vezes, né, que nem eu falei para você, eu não vou sair do púlpito aqui para falar uma palavra para você ir para a tua casa alegre. Ah, pastor, podia o senhor pregar uma coisa muito mais agradável. Não, eu vou pregar uma coisa que vai ser interessante para mudar a tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Porque Elias fez isso. Ele falou, senhor, não importa se esses 450 homens estão falando só para massagear o coração de você. Eu vou falar aquilo que Deus está mandando. Amém. E aí vem, você está querendo viver como solitário hoje, um homem da unção solitária? Hã? Meu irmão. É que meus irmãos falam para mim, eu já passei aquela fase assim, templo cheio, grande. Não quer dizer que nem templos vazios também quer dizer que é a aprovação de Deus. O que faz a gente ser uma pessoa aprovada por Deus é quando nós reconhecemos Ele como Senhor também. Quando nós entronizamos Ele com a palavra dele dentro do nosso coração, amém? Quando nós temos amor e apreço pela palavra do Senhor, amém? Se nós queremos uma vida diferente. Porque a Bíblia diz algo interessante, porque nesse período aqui, como a gente estava falando, o espírito do engano estava ali. E a Bíblia é interessante, é um livro. Preste atenção. São coisas que você precisa... Porque tem gente que duvida, né? Que Satanás, ele possa se disfarçar. Ele se disfarça. E como a gente fala, e como ele se disfarça bem. Satanás pode vir nessa igreja aqui, né? Nessa igreja ou em outra, colocar uma pessoa que se parece como um servo de Deus. Ele pode até falar como um servo de Deus, ele pode até, né, ter aquele jeitinho todo especial, e na verdade não é nada de Deus. A Bíblia fala que Satanás, ele tem a possibilidade de colocar uma pessoa como se fosse um anjo de luz. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele que transforma, às vezes, né, uma situação, você olha para uma pessoa, e tem gente que às vezes se ilude. Porque a palavra diz isso. Paulo, ele diz claramente, 2 Coríntios capítulo 11, né, que Satanás, ele tem a capacidade de transformar em anjo de luz. Imagina que maior mentira. Isso vai acontecer nos dias de hoje. E as igrejas hoje têm acontecido, têm recebido, né? Às vezes essa questão que tem chegado até a igreja. E como eu vi isso? Eu sou um homem que creio na palavra de Deus, eu creio em profecia, eu creio nos dons espirituais. Mas como eu tenho visto isso acontecer, o espírito de feitiçaria dentro da igreja. Como isso tem acontecido nos nossos dias. Pessoas que estão usando os dons espirituais de uma maneira como se fosse algo realmente assim, místico. E nós temos que tomar esse cuidado tremendo. Por isso que às vezes há uma bagunça dentro de uma igreja. Por isso que às vezes há uma desarrumação total na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Por causa de profecia. Estou esperando aquela profecia se cumprir na minha vida. Nunca vai se cumprir. Porque mentira não se cumpre. Mentira é algo enganoso. Então, aquilo que for confirmar na sua vida, Deus vai falar ao teu coração. Mas sabe qual é o problema nosso? É que a gente não tem também levantado um altar. Por isso que a gente prefere pegar alguém para falar para a gente, porque a gente tem até a preguiça de buscar o Senhor. Às vezes tem pessoas preguiçosas, ociosas, pessoas vacilantes, pessoas que não estão preocupadas em servir a Deus, elas querem um amuleto, alguém falando para elas. Eu falei para você que a mensagem ia ser dura, mas é a verdade que nós precisamos estar ouvindo. Na verdade, como a gente tem encontrado pessoas decepcionadas de igreja? Por causa de quê? De profecia. Por causa desses anjos aí, que se diz anjo de luz, que entraram dentro da igreja e destruíram o vida de muitas pessoas. É isso que o Senhor está planejando para você, um varão. E o varão não era varão, já era casado. Assim. Umas coisas absurdas. Que isso vai trazendo, isso estava acontecendo ali. Aí Deus falou assim, Elias, vai lá e acaba com esse negócio aí. Porque o que a gente quer? Simplicidade para viver. O que você quer, irmão? O que é a vida? Amanhã são 24 horas que tem um dia. Você não vai conseguir fazer mais nada do que, né,
comer, trabalhar amanhã, voltar para casa. Você vai repetir isso 365 dias. Você vai repetir a mesma coisa. Só que se você repetir sem Deus, sabe o que é isso? Decepção. Aí onde que o diabo está planejando, onde que nesses dias que você está lá, cada dia pode ser que você conte uma mentira em cada dia, ou até mais que uma mentira num dia, né? Tem gente que conta, que tem gente que vive mentira, tem gente que tem a capacidade, né, criativa de viver a mentira. Eu saí com tal pessoa, eu ganhei muito dinheiro, eu sou tal, eu sou bacana, eu sou não sei o quê. E ele fala assim, não, eu vou ser o maior empreendedor, eu vou ser um cara mais não sei o quê. E ele contando mentira, sabendo que sempre ele foi um fracasso. Porque quem levanta o homem é Deus. Aleluia. Quem restaura o homem é o Senhor. E tem pessoas que acreditam que ela pode fazer tudo. A maior mentira é quando o homem apoia no seu próprio braço. Aí ele está sendo egocêntrico e egoísta. E aí está sem Deus. E o homem sem Deus é nada, a Bíblia diz. Às vezes ninguém gosta de ouvir isso, mas é a realidade que nós precisamos. E Elias, ele concentrou ali para acabar com a... Por quê? Quais são as duas pessoas arrogantes do texto? Jezebel e Acabe. E os profetas que estavam ali, como se diz, tinha palavras cativantes. Cuidado, né, com a proximidade de pessoas que usam lábios do mel. Quando as pessoas chegam assim, pode saber que por detrás do mel vem o veneno. Depois de tanta questão de agradar, por que precisamos trabalhar? Porque isso é a síndrome dos dias de hoje. Nos últimos tempos, o espírito engano que está lá em Timóteo vai se alastrar. E o problema é que a pessoa pensa assim, deixa eu explicar para você. Quando nós achamos que nós estamos atingindo, né, que nem eu falo, o efeito bumerangue é o seguinte, quando você taca a mentira, ela volta para quem? Efeito bumerangue. Você taca, volta em você. O estrago é seu. Porque a obra é maligna. Num servo de Deus, nunca vai ser. Num servo de verdade de Deus, nunca ele vai ser atingido. Mas uma pessoa que está brincando de servir a Deus, com certeza, a vida dela já está empolada. Então, Deus estava mexendo com Israel, mostrando, cuidado, vocês estão aí paparicando esses profetas de lábios de mel, mentiroso, com encantamento, como eu disse para vocês, né? Que é uma das coisas que hoje as pessoas estão todas encantadas com os... Né? E a Bíblia fala tanto disso, de homens que vão ter uma maneira tão sutil e bonita, e falas perfeitas, e eloquência, tudo, e esses homens vão seduzir pessoas, porque por detrás de toda a questão não há um testemunho de vida. O que Deus está preocupado é com que as pessoas como Elias, que tinham um testemunho de vida. Não adianta se você pode até ser uma pessoa que saiba até se pronunciar, mas se você não tiver um testemunho de vida, você está reprovado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Está desqualificado. Então esses homens estavam sendo desqualificados. Aí a questão que chama o texto, ele falou assim, vamos para o confronto. Elias falou assim, agora vocês vão preparar, vocês preparam o altar que vocês quiserem. Eu vou ficar no meu tempo sozinho. Agora eu vou preparar. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que tem a hora H. Tem aquela hora H que aí nós vamos entender que não vale a pena. Porque tem um momento na vida que você fala assim, e agora, hein? Você já pensou, e agora? O que eu faço? E se você não tiver Deus? E se você não tiver certinho com Deus, como é que faz? Porque se você não tiver certinho, porque a abundância de vida está com o Senhor, a destruição está com Satanás, e Satanás sabendo que você está brincando com Deus, e aí? Como é que fica? Se eu estou servindo de brinquedo, Satanás, como é que eu vou crescer aí? Como é que... Né? A velha história, bobinha, né? Aquela velha história. Ela fala assim, mas pastor, eu conto umas coisas assim que não acho que...
né? Eu sempre digo, às vezes a nossa análise ela é tão, às vezes, descomprometida com as coisas de Deus, mas a gente fala assim, a gente está em casa, olha bem, preste atenção, vigia, irmão, porque, como o pastor Paulo falou de manhã, Satanás é um ser que você não enxerga, ele não está em todos os locais, mas ele é um ser que ouve, ele tem sentido, amém? A Bíblia diz isso, ele é um ser inteligente, é um ser astuto, é um ser que ele tem a capacidade de estar investindo. Se você chegar e contar uma mentira tipo assim, você está ali com o teu filho e você recebe um telefonema, e teu filho pega o telefonema, e aí é uma pessoa que você não está com vontade de se expressar, mas a pessoa ligou. Aí você fala para o teu filho, fala assim, fala que papai não está. Você disse uma verdade aí? É muito comum nós fazermos isso, né? Vou te ensinar uma coisa aí. Vamos tirar até essas coisas pequenas, sabe por quê? Começa a alicerçar, porque o teu filho aprendeu algo mentiroso, você alimentou o reino de Satanás e você está destruindo a sua vida. Então não custa dizer a verdade, sabe por quê? Você não compromete às vezes uma pessoa que está do teu lado, não compromete você e você não dá da legalidade para o inimigo. São coisas, são práticas. E eu vou te dizer, depois você faz uma avaliação de um ano, você servindo a Deus só falando a verdade, e você vem conversar comigo. Mas faz de verdade. Porque a Bíblia fala que Elias, ele vai levantar o altar aqui. E ele vai bater todos esses 450 profetas, porque ele falava a verdade. Elias foi alimentado pelo Senhor, porque ele falava a verdade. Elias, Deus revelou para ele que ia descer, porque ele falava a verdade. Ele já sabia o que ia acontecer. Então, quem serve de verdade, tem a revelação do Senhor. Quem tem a revelação do Senhor não mente nem com as coisas mais pequenas. E nós temos que começar a instruir nossos filhos com a verdade. Porque nós criamos base no nosso relacionamento. E temos que tirar. Por quê? Você sabia que o espírito de mentira entra às vezes por cadeias familiares? Sabia disso? Porque o teu pai mentiu, você mente. Porque tua mãe mente, você mente. E você não consegue sair dessa cadeia de mentira. Aí, os teus amigos que vão te rodear, você pode ver que são mentirosos. Aí você vai estar rodeado de mentirosos. Aí você é um mentiroso. São cadeias. Sabe o que é isso? O demônio prende você na mentira. Você é uma vítima. Se você não entender que às vezes você está sendo usado pelo inimigo, você é um escravo. Na verdade, quem é mentiroso é um escravo da mentira. A Bíblia diz isso. Porque o diabo, ele é o pai da mentira e nunca se firmou. A Bíblia fala que ele nunca se firmou na verdade. Pastor, mas quer dizer que nós vamos ter que andar sem errar? Quer dizer, você está me pondo aí numa situação que nós não podemos. Não, filho. Eu estou falando que nós temos que fugir da aparência do mal. Eu estou falando para você que nós não precisamos. A gente sabe o que é a gente aumentar o temor de Deus na nossa vida. Quando a gente aumenta o temor de Deus, a gente vive uma vida ganha nos pés do Senhor. Aí as orações não são respondidas com mais clareza. Não fica que nem crente, que aquele crente chega lá, que está brigando, né, que nem Jacó lá para alcançar uma vez, que ficou brigando que é um louco. Por quê? Uma vida toda comprometida no erro. Jacó foi assim. Ele se comprometeu porque ele era mentiroso, usurpador, a Bíblia diz. Aí tem muito crente assim. Agora, se nós andarmos com uma vida alinhada com o Senhor, como Elias, como Enoque andou com o Senhor, como Josias andou, como Ezequias andou, como homens de Deus andaram, precisamos levantar homens assim. Mulheres, que também tiveram uma vida como Esther, mulheres que falaram a verdade, mulheres que estavam ali, que tinham medo de falar. Hoje ninguém, os crentes não têm medo mais de falar mentira não, irmão. É uma pouca vergonha hoje. Por isso que eu estou falando, não podemos. Como é que fogo pode vir do altar se nós estamos brincando do altar? Do altar aqui, ó, brincando, às vezes falando com uma vida, com um testemunho todo fracassado. Quer ver? Vamos para o Apocalipse capítulo 20. Quer ver uma coisa?
os irmãos que eu vou tentar um pouquinho mais, meu irmão Janário e você Laíra, mas vou dar um pouquinho mais de atenção para eles, né? Para que eles possam estar, né? Olha aqui. O diabo que enganava, isso aqui que vai ser a finalidade. Quer dizer, o que o diabo faz? Engana. Foi lançado no lago onde estão a besta, o falso profeta. Eles foram lançados. O que é? O diabo que engana. Na verdade, nós somos envolvidos nessa questão, como está dizendo a palavra, de sermos enganados. É uma síndrome terrível que foi pela queda do homem. E é uma luta terrível para a gente poder manter a verdade em evidência na nossa vida. Por isso que eu estou falando que a guerra aqui com os profetas, né, de Baal era para exterminar o engano e a mentira naquele momento que estava vivendo ali Israel. Então a palavra do Senhor ela nos mostra verdadeiramente que isso é importante entender, que nem a Bíblia fala, que isso vai ser o final do diabo. Mas quem vai junto com o diabo? Aqueles que usaram mentira. Querido, imagine, vai lá as pessoas que falsificaram, na verdade, mentiram para sua esposa, falsificaram para os pais, mentiram para os pais. Mulheres que falsificaram o seu relacionamento, mentiram para o marido, vão tudo para o lado. Porque pode, aqui o período de enganar, né, as pessoas, é a oportunidade que nós temos da verdade ser revelada na nossa vida. Se você deixar e você confessar seus pecados, aí a verdade vai ser revelada. Mas se você viver no engano, eu e você vivemos, apesar de nós, né, confessarmos Jesus, mas nós estivermos comprometidos com a mentira, é uma vida no engano. Então aí a gente vai estar, né, com aliança com o inimigo, um pacto com o engano. Então precisamos verdadeiramente levar uma vida. Por quê? Eu tenho ensinado aqui. Eu estou livre. Eu vou para minha casa, eu fico tranquilo. Quando eu venho para o culto, eu não digo uma mentira para vocês aqui. Quando eu venho aqui para o culto, eu não venho aqui pensando em me promover nesse culto. Talvez você vá até com raiva de mim para a tua casa, né? Mas eu não vou mudar meu estilo de pregação, como Elias, para mim poder fazer de você, às vezes, um amigo falso, né? Eu não quero chegar aqui e começar a trazer pregações para que esse púlpito aqui, essas cadeiras sejam cheias de pessoas que estão interessadas em voltar para casa, entendeu? Para levar uma vida só como o irmão falou aqui, a gente tornar um clube de amizade. Eu não estou interessado nisso. Eu quero ser teu amigo em Cristo Jesus. Essa é a minha finalidade. Por isso que quando eu venho aqui, eu sei que é pesado para você vir aqui. Eu sei que é duro você sair da tua casa para ouvir palavra quando o pastor Evaldo prega. Eu sei que é duro, mas eu te garanto, eu não estou pregando nenhuma mentira para você. Tá? E você pode olhar que eu estou diante aqui da minha família também. E estou diante de pessoas que me conhecem não é de um dia não. Sabe? E eu tenho a capacidade de, se eu errar, eu vou falar assim, meu irmão, vem cá, eu errei com você. Eu não gosto de carregar mentira não. Então eu aprendi que a verdade é o caminho para mim poder crescer na minha vida. Eu não abro mão disso aí. E eu sei que tem muitas pessoas, né, que às vezes ficam incomodadas, às vezes com o estilo de vida, como Elias tinha, como você tem, de ser verdadeiro. Porque incomoda. Quando você é verdadeiro, incomoda outras pessoas. Eu falo, por que aquele cara não mente? Por que aquele cara não faz isso? Porque o meu pacto é o pacto que Elias tem. O meu pacto é com o Senhor. E eu sei que você também tem esse pacto com Deus. Então, não me interessa, que eu disse para vocês, me interessa eu falar a verdade, sou amigo de vocês, vocês voltarem para casa e falar assim, não, aquele homem pelo menos falou uma verdade. Foi doído em mim, mas eu tinha que ouvir aquilo. Eu precisava ouvir aquilo. Entendeu? Então, como Elias falou assim, então vamos. Interessante que Elias falou, então, bom, começa a clamar. Ele fala assim, agora vamos ver como às vezes eu estou falando para você, como brincar de servir a Deus, olha o que acontece, né? Disse Elias, versículo 25 do capítulo 19. Vamos ver então o que é brincar com as coisas de Deus. Olha bem. Vamos para o 27. Aqui Elias, do capítulo
18 de 1 Reis. Onde que nós estamos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, aqueles que estavam brincando estavam dizendo assim: ao meio-dia Elias começou a zombar, dizendo: clamar em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, imagine. Olha como Elias, ele não brincou, ele estava alertando o povo, falou assim: está vendo? Talvez ele esteja ocupado, né? Talvez ele esteja, talvez ele esteja planejando uma viagem, o Deus de vocês. Olha que tipo, por quê? O povo estava brincando, ele respondeu brincando com ele. Falou assim: talvez ele está brincando, talvez ele está viajando. Imagine, você vem para a igreja e fala assim: cadê Deus? Deus está viajando, Deus está de férias hoje, irmão. Então não precisa vir na igreja não. Imagine Deus de férias, que coisa linda, hein? Deus vai tirar uma vacation, né? Vacation de 30 dias e nós também aí, né? 30 dias de vacation, o diabo também, ó. Respeita a vacation aí, porque Deus aqui, imagina que coisa boa. Que coisa boa, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus de todo o coração, todos os dias da nossa vida. Não tem vacation, meu irmão. Não tem. Aí diz que talvez ele esteja dormindo, né? Talvez ele esteja dormindo, mas ele deve dormir na hora que você está orando. Você está lá uma hora de esforço: oh Deus, eu estou precisando dar uma beijinha. Imagine isso, meu irmão. Sabe o que Deus está falando? A insensatez das pessoas que brincam de servir a Deus. As pessoas que não sabem o que é o Deus verdadeiro, porque o povo de Israel já não sabia quem é o Deus verdadeiro. Sabe o que eu estou querendo dizer? De tanto que você mente que você não sabe mais quem é Deus. Eita mensagem toda, como é que eu faço para acabar isso aqui para a vida? Mas Elias estava ali. E Elias acabou porque ficou tenso, né? Talvez ele tenha necessidade de despertar. Né? O profeta colocou essas palavras, está aí no texto. Imagine como esses 450 profetas ficaram ali ouvindo Elias falar: olha, talvez está dormindo. Ele teve a coragem, um homem contra 450 homens. Ele estava falando assim: talvez ele está dormindo. Que coragem que é essa? Falar assim: vocês não estão servindo esse Deus aí, que vocês acham que é Deus? Talvez ele está de férias. E ele só falou isso. E o povo lá clamava e nada acontecia. Sabe o que eu vejo isso? Uma grande resposta para nós, que se nós andarmos na verdade, o fogo vai descer. Amém. Tá? Porque na hora que você está mais precisando na tua vida, por uma cura, por uma bênção, é a hora que você tem que estar falando a verdade, não só naquele dia, mas na tua vida toda. É levar uma vida de verdade. É que você saber que cada coisa que você fala compromete a tua vida com Deus. Afasta você do Senhor. É isso. É isso que hoje em dia, né, a gente tem presenciado na casa do Senhor. E aqui eu não faço menção de exclusividade para essa igreja, porque os irmãos aqui, eu sei que cada um tem um temor. Eu sei que cada um tem um respeito eu só estou alertando e alertando a mim também. Acho que eu estou aqui me colocando: pastor, você é um homem que não mente. Eu falei assim: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou no mesmo patamar que você. Como Elias tenho as mesmas fraquezas. Às vezes eu tenho que orar para Deus me dar força para ir para o confronto. Às vezes para mim estar aqui pregando. Às vezes a minha vontade é pregar uma coisa. Salmo 23, por exemplo. Que beleza, Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aí no próximo culto, né, Salmo 91. Os anjos acampam ao redor daqueles, né, que tem meu Senhor. Beleza, né? Aí eu vou para Deuteronômio capítulo, né, 28. Eu vou falar só das bênçãos, da maldição não. É que Deus abençoa você em todos, na tua entrada, na tua saída. Eu só estou pregando assim, no culto, cada culto. Aí você: pastor, eu só prego, todo domingo eu vou estar aí. Que beleza, hein, que maravilha. Aí quando eu vou pregar de Apocalipse, pastor, eu vou ter que viajar. Eu tenho que sair de férias, porque Apocalipse fala de, né, final dos tempos. Está me entendendo? Estamos no tempo que tem que escolher o que se prega.
Peraí. Então não é a verdade de Deus, é aquilo que agrada o nosso coração. Aí os profetas estavam ali, ó. Mas só que tem um fim, um final. Tem um final das coisas. O final sabe onde que vem? Eu vou explicar para você aqui agora. O final foi para cada casa desses homens, porque era profeta. Cada um tinha uma família. A espada foi na casa de cada um e visitou. Que é isso? A tua vida? Quando a espada e o juízo de Deus chega, aí, meu irmão, aí não tem mais jeito. E foi. Foi na casa de cada um desses profetas. Aquele dia que Elias fez o altar desceu fogo, consumiu o sacrifício. Aí o fogo desceu, e aí os profetas de Baal foram todos exterminados por Elias, que deu um exemplo de testemunho, e todos seguiram, falaram assim, agora vamos acabar com a mentira em Israel. Foi exterminada a mentira. Aquele tempo foi necessário exterminar. E aí eu chamo a tua atenção nesse culto para mim e para você. Vamos parar de brincar, servir a Deus e tirar a mentira da nossa vida. Estou convocando não só você, eu também. Eu sei o que é mentira. Eu já menti. Se eu falasse para você que eu não menti, eu era um grande mentiroso. Um grande mentiroso, né? Um grande. Menti. Mas cada vez que eu recordo de cada mentira, e como eu disse para você, cada vez que eu vejo, às vezes alguma coisa acontecer para me testar, que nem eu falei para você, às vezes está ali alguma pessoa do meu lado, e eu dar um mau testemunho, eu falo, não, fala que eu não estou, não, é um mau testemunho. Aí tem que cuidar da nossa vida, irmão. Eu falo aqui para os irmãos, né? Eu sou um pastor que eu não vou ficar vigiando a vida de ninguém, não. Mas o que nem eu falei, o erro vai para a tua casa, não para a minha. Agora, se tiver uma coisa que é muito agravante e estiver me incomodando, eu vou chegar e te falar. Mas se eu ver um erro que é seu e você quer se alimentar dele, eu não posso fazer nada. Mas o que nem a Bíblia fala, existe o livre-arbítrio e ninguém entra e toma conta da vida de ninguém. Livre-arbítrio quer dizer, é a sua escolha. Muitas das vezes as pessoas não entendem o que é o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de querer mentir ou não. Individualmente. Agora, a consequência com certeza ela vem pela lei do livre-arbítrio. E ela é julgada pela palavra de Deus, e Deus julga cada ato nosso, que julgou de Israel. Estou terminando. Então, eu sempre tenho colocado assim no final das minhas mensagens. O que eu vejo na vida de Elias para terminar. A fidelidade foi um ponto crucial. Eu tenho ensinado a essa igreja que vale a pena servir o Senhor. Eu tenho visto isso resultar na vida de muitos irmãos se alinhando aqui. Agora, temos que continuar nos esforçando, temos que continuar buscando a palavra, por isso que eu falo assim, semeia a palavra do Senhor na sua casa. Semeia a palavra do Senhor no teu coração. É tão importante isso, porque a semente da verdade estava no coração de Elias. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa, a semente de Deus está em você. Então, a gente não pode viver na prática do erro, da mentira. Então, querido, o que venceu tudo isso? Foi a verdade na vida de Elias. É isso que nós temos que trazer para os nossos dias, a palavra do nosso Deus, né? Que é a palavra revelada, que vem ao nosso coração, que confirma através do Espírito Santo. E nós temos nossa vida sossegada. Por isso que eu tenho sempre falado nas minhas mensagens, eu estou tendo esse cuidado, que se relacionar é uma coisa muito importante. Mas se relacionar da verdade, não precisa você mentir. Não que doa a situação, mas procure ser honesto consigo mesmo. Tente, porque tem hora, porque ao mesmo passo, preste atenção,
que a gente faz o investimento numa mentira, para contar ela, você pensa assim, vai custar caro, então não faça. Se ela vai custar, melhor você não fazer a mentira. Então o que você vai fazer? Evite a mentira. Agora, se você cometeu mentira, agora pague o preço de consertar o outro. É isso que nós precisamos entender. Porque aí nós estamos vivendo uma vida de verdade com o Senhor. Aí nós levantamos um altar verdadeiro com o Senhor. Amém? Eu quero dizer para você, Elias, ele conseguiu um intento, né, de alcançar essa vitória grande para Israel. Ele declarou que só o Senhor era Deus, a Bíblia diz. E para a gente fechar, isso demonstra um caráter construído na palavra de Deus. E o que eu tenho buscado é construir minha vida nessa palavra aqui. E o que eu tenho tentado ensinar nessa igreja humilde de servos verdadeiros, que eu tenho um carinho por todos. E por isso que essa pregação ela foi com a intenção mesmo da gente refletir que é uma das características que vão embolar muitas vidas nos dias de hoje. É a mentira. Então procure ser verdadeiro no seu relacionamento, quer seja ele no trabalho, quer seja ele numa irmandade, numa igreja, quer seja ele no relacionamento com o seu filho, ou às vezes, né, com a sua esposa. Porque esse alicerce, ele vai dar uma base para você viver uma vida vencedora. Esse é o alicerce. Entendeu? Agora, o que eu tenho que fechar dizendo para você, né, a grande vitória requer um grande empenho. E para um grande empenho, um grande esforço. Se esforce. Não é fácil, mas vale a pena. Porque quando você conquista cada coisa na tua vida, você sabe que não tem falsidade ali. É um projeto abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos estar orando.